Olá pessoal, quero falar com vocês hoje sobre a importância de ter um planejamento de vida no reino espiritual. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que Deus fez a gente com um propósito. E se enquanto você não descobrir o seu propósito, vai ser difícil você ter um planejamento de vida, porque você vai gastar o seu tempo com coisas aleatórias. Eu sempre gosto de comparar nossa vida como um quebra-cabeças, porque quando você pega um quebra-cabeça, você tem assim um molde do quebra-cabeça e você vai montando as pecinhas conforme a fotografia do quebra-cabeça. Quando a gente sabe o nosso propósito de vida, a gente pega todos os dias uma pecinha desse quebra-cabeça para ir montando a nossa vida, o nosso propósito. Então, todos os dias quando você acorda, você tem que saber se você está caminhando em direção ao seu propósito ou você está acordando aleatoriamente, você não sabe o que vai fazer, vai gastando o seu tempo, gastando. E a Bíblia diz que nós precisamos remir o nosso tempo porque os dias são maus. Então a gente precisa encontrar o nosso propósito e também saber que nós temos um chamado para viver uma vida plena, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E ter uma vida em plenitude, em realização plena em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa entender que nós fomos, de certa forma, a igreja vem ensinando, tem muitas igrejas ensinando, na verdade, sobre isso, que a vida se reduz na vida espiritual somente. E nós temos várias outras áreas. A vida espiritual é uma das áreas da nossa vida e eu quero te ensinar hoje como você se planejar em todas as áreas da sua vida para você ser uma pessoa poderosa em Deus, para você conquistar, para você cumprir o seu propósito, cumprir o seu chamado em Deus. Então eu vou te ensinar o passo a passo de como você deve ser uma pessoa planejada para você cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito, ser plena, viver na plenitude e trazer o reino de Deus aqui na terra. Primeira coisa para você entender o seu propósito, você precisa entender qual é a sua identidade. Em Gênesis 1:26, Deus ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E nós estamos aqui na terra e somos imagem e semelhança do próprio Deus. Como Deus tem um projeto, você deve saber que você faz parte desse projeto. Deus nos fez para dominar. E enquanto você não souber o seu propósito, o seu projeto, você vai viver o projeto dos outros, o que os outros estão falando para você fazer. Em Salmo 115:16 está escrito assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele concedeu aos filhos dos homens. Então nós temos aqui uma herança, a terra que ele nos prometeu e nós devemos herdar essa terra. Se você é médico, professor, comerciante, vendedor, empregada doméstica, qualquer profissão que você tenha é uma função que você está desempenhando aqui na terra, mas não é o seu propósito, porque essa função ela pode ser removível. Uma hora você pode ser empregada doméstica e você está estudando para ser advogada e você passa a ser advogada depois, ou você muda de profissão, como foi o meu caso. Eu trabalhei 20 anos numa profissão, depois eu resolvi mudar. São papéis que a gente desempenha, mas o nosso propósito ele nunca muda. E você nunca deixará de ser imagem e semelhança de Deus. Diga em voz alta: eu sou o que meu Pai diz que eu sou. Eu nasci para governar nessa terra. Posso ter domínio sobre a terra, sobre uma nação e sobre mim mesmo. Então, o que você precisa fazer para você ter a identidade de Deus? É só você aceitar. Você não precisa discutir, é só você aceitar. Aceitou que você é filho de Deus? Pronto, o primeiro passo está dado. A segunda coisa é a autoimagem. E aqui uma coisa muito importante que as pessoas precisam saber. Os primeiros ciclos da vida são a infância. E na infância acontecem coisas tremendas que fazem a pessoa agir pelo resto da sua vida de acordo com o que ela recebeu na infância. Até os 7 anos de idade, tudo que você recebeu das pessoas que tinham autoridade sobre a sua vida, o seu professor, os seus pais, seus avós, pessoas que cuidaram de você, se eles falaram coisas ao seu respeito, é isso que você acatou para você viver aquilo. Então, por exemplo, o professor falou assim: você está demorando muito para aprender matemática. Você está lendo muito devagar.
você não vai dar nada na vida, você é um burro. Tem pais, né, que porque eles herdaram também dos pais deles, uma pessoa que bebe bastante, por exemplo, quando ele tá embriagado, ele não sabe o que ele tá falando. Muitas vezes, embriagado, ele fala pro filho: você não vai ser ninguém na vida, você não vai dar nada na vida. Ou às vezes a mãe, por pura ignorância, fala pro filho: você vai ser igualzinho o seu pai, você vai viver nos bares, não vai ser ninguém na vida. E aquilo se cumpre na vida da pessoa, porque a mãe que tinha uma autoridade, o pai que tinha uma autoridade, proferiu aquela palavra em relação à vida do filho. Então aquilo é muito poderoso. E isso acontece ao longo dos 7 primeiros anos, que são onde 80% do cérebro ele se forma até os 7 anos de idade, e o resto do cérebro ele se forma até os 15 anos de idade. Então nesse período de tempo, tudo que a pessoa viveu, tudo que a pessoa sentiu, tudo que a pessoa ouviu, percebeu dentro dela a respeito dela mesma, é o que ela vai carregar o resto da vida. E o contrário também é verdadeiro. Quando o pai, por exemplo, fala: filho, você é excelente, filho, você vai ser um excelente advogado, você vai ser um excelente orador, você vai ser excelente no que você faz tudo tão bem. Isso também vai fazer parte da vida da pessoa, e a pessoa vai se sentir confiante, a pessoa vai ter autoestima. E uma coisa interessante é que um adulto, ele pode se comportar como uma criança mesmo ele sendo adulto, porque ele emocionalmente, ele ainda é uma criança. Na etapa de filho, a gente tem 3 etapas. A gente tem filho criança, quando a gente precisa de cuidado, de um tutor, e tem sempre pessoas com autoridade. A gente não toma decisões por conta própria. Depois vem a adolescência, onde a adolescência você termina de ser construído. E depois vem a fase adulta, onde você já tem as suas próprias decisões, você pode tomar as suas decisões e fazer, vamos dizer assim, o seu futuro, mas entre aspas, porque se você tem bloqueios, você não vai conseguir ir para frente. E esses bloqueios são essas coisas que falaram para você sobre a sua autoimagem, que você precisa desbloquear para que você possa viver o seu propósito. E como que você vai fazer para você desbloquear? Você tem que ressignificar. Você lembra da história de José? Quando José ele foi traído pelos irmãos, e ele teve que perdoar os seus irmãos para ele poder cumprir o propósito dele. E o propósito dele não era ser governador do Egito. E através de ser o governador do Egito, ele ia salvar o povo do pai dele, de Israel, para ter o remanescente, que era aquele povo de Deus. Então esse era. Mas se ele não tivesse perdoado os irmãos, ele ia estar com mágoa e ele não ia poder conseguir cumprir com o propósito dele. Noé, ele teve que ressignificar, porque ele viveu zombado, ele era zombado o tempo todo, porque ele tinha que construir uma arca naquela época. Imagina, ele tinha que construir uma arca tão grande até ponto de colocar tantos animais dentro da arca, e as pessoas não acreditavam no que ele falava. E por 120 anos ele teve que ser perseverante, ele teve que ressignificar para ele poder cumprir com o propósito dele. Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Ele teve que ressignificar isso daí e ele se converteu no cristão. Ele se tornou o escritor de 75% do Novo Testamento. Então, para você poder viver o seu propósito, o projeto que Deus tem para você, você precisa entender que você é filho de Deus, que você é imagem e semelhança de Deus, e você aceitar isso e ressignificar tudo que falaram para você da sua autoimagem. A outra coisa que você precisa é autoconhecimento. Você precisa se conhecer, e é uma jornada, muitas vezes dura a vida inteira você se conhecer. E através de você se conhecer, você vai estar cumprindo com o projeto de Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: sai da tua casa. E esse sai no hebraico é uma palavra lesh leha, que quer dizer sai para dentro de você. O que Deus estava falando para Abraão era: você vai mergulhar dentro de você e você vai descobrir em você um rio. E a palavra diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode conferir em João 7,38.
Sabe, chega um momento da vida da gente, isso aconteceu comigo, que você questiona Deus, que você fala, mas Deus, e começa, né, você com seus argumentos, mas ele não se importa com perguntas, ele quer que você seja curioso, ele quer que você pergunte mesmo, que você questione mesmo, porque às vezes as pessoas querem enfiar a goela abaixo as coisas pra você, mas se você tem a consciência, a mente de Cristo, você começa a questionar algumas coisas. Quando Jó ele foi questionar a Deus, lá em Jó 38, eu acho isso fenomenal. Deus falou assim, aonde você estava quando eu fiz as estrelas? Aonde você estava? Enfim, começou a falar assim, quem Deus era para ele. E o melhor lugar onde você pode estar é na presença de Deus, aonde não falta nada, tem provisão, suprimento, plenitude, amor, paz, alegria. E é tudo que você precisa para você viver nessa terra. E Deus também, ele permite que você esteja em problemas, porque ele sabe que você vai ser capaz de resolver esses problemas. E atrás de todo problema há uma grande recompensa. Já já vou falar do deserto, só pode romper no deserto quem tiver autoconhecimento. E como você vai usar o autoconhecimento para o reino de Deus? Você caindo para dentro de você. Você tem que se conhecer. Desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, para mim tem sido uma jornada eu me conhecer. Eu como Deus me fez, e eu me conhecer em Deus. E na palavra de Deus ele fala tudo que você é em Deus. Mas também você tem que se conhecer no seu dia a dia, como você funciona, o que é bom para você, o que não é bom para você. Eu, por exemplo, porque nós vamos falar de planejamento e depois eu vou contar para vocês como que eu me planejo no meu dia a dia, mas para isso eu preciso me conhecer, o que funciona para mim, se eu consigo levantar cedo ou não, se eu posso fazer as coisas à noite, se eu não posso fazer, se eu posso ler um livro à noite por causa da minha visão, ou se eu posso fazer outras coisas, eu tenho que dormir cedo, ou se eu sou uma pessoa mais noturna, que eu funciono mais à noite e aí de manhã eu sou mais lerda. Eu tenho que me conhecer. E depois tem a questão do QI, quociente intelectual. É a parte da razão, é a parte do raciocínio. É onde você consegue fazer cálculos matemáticos, é onde você consegue transformar os verbos em palavras, enfim. É essa parte cognitiva do cérebro, onde você tem convicções, onde você tem poder de decisão. Eu tenho que decidir por Deus. Ninguém tem que me convencer, é eu que decido. Eu tenho que matar as outras opções que me afastam de Deus. Sou eu que tenho que fazer isso. Quem quiser conhecer Deus tem que ter um relacionamento com Ele. Quando a gente lê a história de Jonas, ele foi chamado para ele ir pregar para Nínive. E é interessante que ele matou a opção errada, porque ele não foi conforme Deus mandou ele ir. Ele acabou sendo engolido pelo peixe e o peixe acabou levando ele lá no começo de novo. E Jonas teve que decidir ir por conta dele para Nínive, e aconteceu que ele pregou para Nínive e a região se converteu ao Senhor, acabou cumprindo o seu propósito, mas quem teve que tomar a decisão foi Jonas. E essa palavra sídio é interessante porque ela é usada, a raiz dessa palavra, ela é usada para várias coisas. Sídio, ele quer dizer, se você usar, por exemplo, homicídio é matar um homem. Se você usar, por exemplo, suicídio é matar-se a si próprio. Se você usar como genocídio é matar muitas pessoas. E a palavra decisão vem da palavra decídio, que é matar as outras opções. Então, decisão, decídio é matar as outras opções. Você tem que matar as outras opções e você escolher Deus. E como usar o QI no reino de Deus? Você tendo consciência e você tomando a decisão por Deus. E obediência é fruto de decisão. Depois nós temos o QE, que é o quociente emocional. E eu vejo no povo de Deus ali onde tem um monte de travas, porque as pessoas são travadas, elas têm bloqueios emocionais e elas não conseguem romper no reino de Deus por conta disso. Eu vejo que tem muita escassez no meio do povo de Deus, falta de emprego, a pessoa não vai pra frente, ela tem uma vida espiritual fantástica, ela tem conexão com Deus, ela lê a Bíblia, ela ora, mas na vida dela financeira, na vida dela no relacionamento, no dia a dia, ela não rompe. Por quê? Porque
tem bloqueios que ela precisa destravar, precisa desbloquear. E o quociente emocional é onde é a mente, é onde habitam as emoções, a alma, o coração, que a Bíblia fala. É uma questão de ter sensações. Você precisa governar a sua mente. A alma precisa ter governo. Sabe, quando você vai decidir alguma coisa no reino espiritual, o espírito é fantástico para você resolver, decidir alguma coisa, você tomar uma decisão. Mas a alma é péssima para tomar decisões. Já viu o caso de uma garota que tá apaixonada por um cara que não presta? Se ela for decidir pelo coração, é a alma que tá resolvendo. Ela vai com certeza ter problemas nesse casamento depois. Mas se ela for pelo espírito, certamente ela não vai cometer nenhuma besteira. E é uma palavra assim que tá super na moda, que as pessoas estão falando muito, que principalmente na área do coaching, né, que é a inteligência emocional. E a Bíblia fala sobre a inteligência emocional. Em Gálatas 5:22 está escrito assim, que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E o domínio próprio nada mais é do que a inteligência emocional. É a questão de você saber o que você vai fazer quando alguém xinga você no trânsito, quando você tá no jogo de futebol e quando você xinga o juiz, quando você tá em casa e você é tentado a você sair do seu domínio próprio, você responder com ira, responder de uma forma rude, áspera, entende? Isso tem a ver com o emocional, com o domínio próprio. E a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequei, que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você pode se irar, isso não é pecado, mas que você tem que resolver isso antes do sol se pôr. Você não pode dormir irado, nem de mal com ninguém, para você estar bem no reino espiritual, para você ser usado por Deus através do seu QI, que é o quociente emocional. Você só tem bloqueios porque alguém te bloqueou. E essa pessoa, sem saber, ela te bloqueou e ela está bloqueando o seu propósito. Quando você começa a exercer o seu propósito, muitas pessoas medíocres ou perdidas, elas vão ficar ofendidas com você. E são essas pessoas que bloqueiam você. E pelo fato de você ser inexperiente, você aceita esse bloqueio. José foi bloqueado porque ele contou o sonho. E ele foi bloqueado pelos irmãos. Então, como usar o QE no reino de Deus? Você precisa governar. Você precisa assumir a sua posição em Cristo Jesus, sabendo que Ele te fez para governar. Se você pegar aquela parte de Gênesis 1:26 e dali para frente, Deus, Ele fez o homem para ele governar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre a terra. Ele fez o homem para ele governar. E se você não entender isso, é muito difícil que Deus vai fazer alguma coisa através da sua vida, porque nós estamos aqui na terra para possuir essa terra. E aqui vem um negócio bem bacana que a neurociência descobriu, que além do QI e além do QE, existe o QS, que é o quociente espiritual. E o QS é de spirit, em inglês, que quer dizer espiritual, espírito, né? E o homem, ele tem essa área que é o quociente espiritual, que é o relacionamento com Deus, o relacionamento com o divino, o relacionamento com o Criador. E quando Deus ele te fez com um propósito, anote essa dica aqui. Se você colocar aqui uma letra V, você vai ver que o seu propósito ele vem de Deus e ele volta para Deus, mas ele bate em você aqui. Então ele vem de Deus, bate em você e volta para Deus. Esse é o seu propósito. A missão já é diferente. A missão vem de Deus, ele vai para você e é você que tem que cumprir. E você tem que viver as promessas de Deus e não as suas condições. O que são as suas condições? Você fala assim: ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não estudei. Ah, mas eu não sei ler. Ah, mas eu isso, mas eu aquilo. Essas são as suas condições. E Deus ele não vê as suas condições, ele vê o propósito pelo qual ele te chamou. Então o que você tem que ver é as promessas que ele fez para sua vida. E ele não vai te dar detalhes, porque quando ele chamou Abraão, ele não deu detalhes. Ele falou assim: eu te levarei para uma terra que eu te mostrarei. Não falou para onde ele ia levar. O que Abraão fez? Pela fé, ele obedeceu a Deus. O espírito ele já foi redimido, ele já foi resgatado.
Mas a alma, ela precisa de redenção todos os dias. A alma, ela precisa de renovação todos os dias. A alma, ela precisa de governo todos os dias. E certamente você tem oportunidades para você governar a sua alma. Quando alguém te ofende, o que você vai fazer com isso? Quando alguém te chateia, quando alguém te magoa, quando alguém te xinga, o que você vai fazer com isso? E aqui uma coisa muito importante que você precisa saber. Nós temos dois tempos. O tempo Cronos, que é o tempo que nós vivemos aqui na Terra, cronológico. Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós temos 24 horas, nós temos os meses, as semanas, o ano. Esse é o tempo Cronos, a nossa idade. É o tempo que começa e o tempo que termina. Só que daí o segundo tempo é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E esse tempo ele não tem começo nem fim. Só que você só vai poder acessar esse tempo Kairos se você conseguir vencer os seus bloqueios. Quem tem alinhado corpo, mente e espírito, essa pessoa vai conseguir entrar no Kairos de Deus. E o nosso corpo, muito importante, ele tem que estar alinhado também para o reino de Deus. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Através do nosso corpo que Deus vai nos usar, nós precisamos ter energia para fazer as coisas que Deus manda a gente fazer. E já no planejamento nós vamos falar sobre isso. Então, como usar o QS no reino espiritual? Alinhando tudo, corpo, mente, alma, espírito. Até aqui, nós aprendemos como viver o propósito de Deus. Até agora, nós estudamos 6. Quais são esses 6? O primeiro é identidade. Você precisa saber quem é você em Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. E ninguém pode tirar isso de você nunca. Segunda coisa, autoimagem. O que falaram sobre você e como você se vê. De acordo ao que essas pessoas falaram para você. Precisa ressignificar isso daí. Terceira coisa, autoconhecimento. Você precisa mergulhar dentro de você, você se descobrir, para você descobrir que existe um rio de água viva dentro de você e que do seu interior fluirão rios de água viva. Quarta coisa, QI, quociente intelectual. A decisão, raciocínio, você vai tomar decisão por Deus. Ninguém vai fazer isso por você a não ser você. Número 5, QE. Quociente emocional. Você precisa destravar tudo que está bloqueado dentro de você para você ser livre em Deus. Uma vez eu recebi uma profecia em julho de 2013, onde o profeta falou para mim: você tem que ser tão livre quanto Jesus foi, para você poder cumprir o propósito de Deus. Eu entendi que essa liberdade era dentro de mim. Eu precisava ser livre. Eu precisava destravar, eu precisava desbloquear tudo que estava bloqueado dentro de mim. E tinha muitas coisas que eu estava bloqueada. E quando eu descobri isso, e quando eu comecei a trabalhar isso em mim e em oração também com a ajuda do Espírito Santo, eu pude romper em Deus. A sexta coisa, quociente espiritual, QS, que você precisa alinhar corpo, mente e espírito para você estar bem, para que você possa ser usado aqui na Terra para o propósito, o projeto de Deus. A sétima coisa é o descanso. Você simplesmente precisa desfrutar. Você precisa parar, você precisa relaxar, você precisa ter tempo com a sua família, você precisa curtir. Porque até Deus, Ele descansou, Ele curtiu tudo que Ele fez no sétimo dia. Então, independente de ser sábado do calendário nosso, o seu descanso pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser terça, pode ser qualquer dia, dependendo do que você faz, dependendo do que você trabalha. Você precisa ter um dia de descanso, você precisa ter um tempo para você, um tempo para fazer as coisas que você gosta, um tempo para fazer nada, mas você precisa relaxar para você começar tudo de novo. E tem uma coisa que o diabo coloca isso na nossa cabeça, ele coloca a palavra se. Se tu és filho de Deus, se, ele sempre vai colocar dúvida na sua cabeça. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele falou para Jesus: se tu és o filho de Deus. E como que Jesus venceu essa tentação de Satanás? Ele usou a arma mais poderosa, que é a palavra. Então ele falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Não só de pão viverá o homem,
Somente o teu Deus adorarás. Eles conheciam a palavra. O diabo conhece a palavra, mas você tem que conhecer mais do que o diabo. Toda vez que você duvida que você é a imagem e semelhança de Deus, toda vez que você duvida quem você é o diabo que está ganhando sua mente. E aí ele toma lugar na sua vida. Todos os grandes homens de Deus passaram pelo deserto. Moisés, Davi, Jesus. É no deserto que você é provado para você ser aprovado. Você precisa ser aprovado por Deus para que você possa cumprir o seu propósito. E o deserto é a escola. E sabe quem é que leva para o deserto? Não é o diabo, é o Espírito Santo. Em Mateus 4:1, ele fala assim: o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Então percebe que é o Espírito Santo que leva você para alguma coisa. Ele leva você para o deserto, para alguma coisa. Eu, na minha vida doméstica, fui muito tratada nessa área, porque eu tinha que passar por esse deserto. Eu não sabia cozinhar, eu não sabia cuidar de marido, eu não sabia cuidar de casa. E tudo isso eu fui aprendendo com o Espírito Santo. Eu não virei aquela cozinheira agora, mas pelo menos eu já consigo tomar conta de uma casa, tomar conta de um marido, tomar conta, ser administradora do lar. E muitas pessoas tinham falado que eu não nasci para isso. Pessoas da minha família, veja, o bloqueio, né? As pessoas falavam que eu não ia dar conta, porque eu não nasci para tomar conta de marido, não nasci para tomar conta de casa, porque eu sempre estudei, sempre viajei, sempre trabalhei. Mas eu venci isso, graças a Deus e graças à ajuda do Espírito Santo no deserto, eu fui tratada. Eu venci a mim mesma, porque eu também, através do meu marido, eu pude ver coisas em mim que eu não conhecia, comportamentos que eu não conhecia. Então eu fui tratada nessa área, no deserto. E toda vez que você vencer no deserto, você vai ser aprovado por Deus, você vai passar do outro lado aprovado. Se Jesus venceu, você também vai vencer. E quando você passar do outro lado, você vai ouvir a voz falando assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E não pode ter pressa, porque na pressa, a pressa faz pular etapas. E Deus, Ele ama o processo. Então quando você começa o seu processo, o meu processo começou há 15 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E Ele começou a me tratar em várias áreas, em todas as áreas que eu precisava ser tratada. E eu ainda continuo sendo tratada. Mas Ele começou um processo e Ele está continuando, e Ele é fiel para completar a obra que Ele começou. E você precisa viver esse processo. E agora eu espero que você já tenha noção do seu propósito de vida. E agora eu vou convidar você a anotar com papel e caneta os próximos passos para você se planejar, para você ser plena em todas as áreas da sua vida. Geralmente eu faço isso no treinamento, assim, com mais tempo, com calma, mas aí você pode pausar o vídeo, fazer e continuar. Então, quais são as áreas da vida que você precisa se planejar? Área pessoal, área profissional, área financeira, saúde, relacionamentos, relacionamento amoroso e a sua espiritualidade. O que você quer alcançar? Cite 3 coisas na sua vida pessoal que você quer alcançar nesse ano ainda. 3 coisas. Pode ser aprender um novo idioma, pode ser trocar de carro, pode ser fazer alguma viagem. Você vai saber, conforme o que está ao seu alcance, o que você quer alcançar para esse ano. 3 coisas, de 1 a 3. Pode ser uma coisa ou pode ser até 3 no máximo. Não pode passar disso. Na sua vida profissional, o que você quer alcançar ainda esse ano? Você precisa fazer algum curso para você se especializar em alguma área, para você ganhar uma promoção? Você precisa estudar alguma coisa? Você precisa começar um negócio próprio? Você precisa ler mais livros para sua carreira? O que você precisa na sua área profissional? Na sua área financeira, o que você quer alcançar? Você está endividado? Como você pode fazer para você sair das dívidas? Primeiro a gente vai colocar os objetivos e depois as metas para alcançar, para chegar lá. Na área financeira, você quer ter quanto na sua conta até 31 de dezembro? Você quer economizar quantos por mês? Tudo isso entra na área financeira. Em quanto tempo você vai sair das dívidas? Saúde.
O que você quer alcançar na sua saúde? Você quer começar a fazer exercício físico? Você quer perder peso? Você quer se alimentar melhor? Você quer perder barriga? Você quer ganhar massa muscular? O que você precisa na área da sua saúde? Você precisa fazer um check-up geral esse ano? Você precisa ir para o ginecologista? Você precisa ir para o oftalmologista, dentista? O que você precisa fazer esse ano que você negligenciou no ano passado e que você precisa fazer? Na área de relacionamentos, é uma vida social que você precisa ter. Como você está com seus amigos, com seus parentes, com a sua família, seus irmãos? Precisa dar um telefonema para aquele irmão que faz muito tempo que você não fala, precisa cuidar mais da sua mãe, do seu pai, precisa ter mais tempo com seus amigos, suas amigas. Isso também faz parte de um bem-estar emocional. Você precisa dar gargalhadas, você precisa falar bobeira de vez em quando para poder descontrair, porque o mundo não é só tudo planejamento, tudo objetivo, tudo trabalho. Você precisa ter um tempo de descontração, um tempo bom, alegre. Relacionamento amoroso. O que você precisa fazer para você estar bem ou estar melhor com seu marido, com sua esposa? Na semana você precisa deixar com quem as crianças para você ter um tempo só com sua esposa, só com seu marido? Fazer uma surpresa, não necessariamente em dias especiais, de Dia dos Namorados, aniversário, uma surpresa. Aprender a cozinhar a receita que ele gosta ou ela gosta. Vida espiritual. O que você precisa fazer para você chegar no nível espiritual que você quer? Você precisa acordar mais cedo para você ter um tempo com Deus? Você precisa orar mais? Você precisa ler mais a Bíblia? Agora que você listou de 1 a 3 em cada área da sua vida, você vai começar a projetar suas metas. Então, por exemplo, vamos pegar aí uma área da saúde. Preciso emagrecer. Muito bem. Quantos quilos você precisa emagrecer? Até quando você quer emagrecer? Imagina que você coloca ali 10 quilos para emagrecer. Em quanto tempo? Quantas gramas por semana? Você precisa ir numa nutricionista para você ver isso? O que você precisa cortar de imediato? Refrigerante, doce, carboidrato, fazer exercício. Tem coisas que você não precisa de dinheiro para você começar a fazer. É uma questão de consciência. Quando você vai ir no nutricionista? Que dia? Quantos copos de água ou quantos litros de água você vai beber por dia? 2 litros? 2 litros e meio? Você está começando a comer frutas, verduras? Você não gosta? Precisa comer? Precisa começar? Na área das finanças, até quando você pode pagar aquela dívida maior? Começa pela maior. Se você está devendo R$500 aqui, R$300 ali, 200 ali, começa pelo maior e vai matando como você pode. E eu aconselho que você faça isso primeiro com o que gera juro. Então, por exemplo, você está devendo para o banco, devendo cartão de crédito, isso gera juros. Então é melhor você começar por eles. Quer trocar de carro? Quanto você precisa para trocar de carro? Até quando você precisa? Talvez começar a economizar para comprar seu primeiro carro. Até quando você vai trocar de carro? Que modelo de carro que você quer? Quanto custa esse carro? Quanto você tem que economizar por mês para você obter esse carro? E é assim que você vai fazer em todas as outras áreas da sua vida. E se você precisar de ajuda, eu tenho curso de finanças, eu tenho curso de autoestima, eu tenho um treinamento chamado Make que pode te ajudar. E eu vou te mostrar o meu planejamento, como eu fiz e como eu me planejo, para você ter uma ideia de como ser uma pessoa planejada. Bom, esse aqui é o meu mural, onde eu tenho no meu escritório. Esse aqui é o meu escritório, onde eu estudo, onde eu planejo as coisas, onde eu gravo meus vídeos. Aqui para você ter uma ideia. Aqui eu palestrando. E vou chegar mais perto aqui do planejamento. Esse aqui foi o que eu fiz nesse ano. O melhor ano da minha vida. A minha meta pessoal é ter fluência no inglês. E já vou te mostrar como eu faço isso. No profissional, o curso em plataforma, eu tô trabalhando nele agora, nessa quarentena. Até dia 20 de abril ele tem que estar. Eu quero fazer palestras em empresas e 3 makes aí em 2020. Isso daí vai depender agora que mudou tudo durante a quarentena, né?
Na área da saúde, eu emagreci, eu preciso manter o meu peso, preciso abdominal zero, tô fazendo isso e check-up geral. Relacionamento, eu quero renovar meus votos com meu marido. No espiritual, ler a Bíblia toda, todo dia eu tô fazendo isso de manhã cedo. No financeiro, trocar de carro, quero ganhar 10 mil reais por mês e ir pra Disney. E aí, a foto do Mickey e da Minnie e essas viagens aqui que eu quero fazer. Por que que é importante colocar tudo visível? Porque cientificamente está comprovado que tudo que você vê todos os dias te anima a você ir para frente, para você ter mais motivação. Isso daqui é um cartaz que eu criei uma vez que eu perdi peso e toda semana eu estou me pesando. Toda quarta-feira é o dia que eu fixei para eu me pesar. Então eu não estou muito longe do peso que eu consegui conquistar. Não posso estar muito longe disso. Então eu tenho que sempre estar policiando minha alimentação. Aqui o meu planejamento de inglês. Todos os dias eu faço conversação com pessoas que são de língua nativa. Eu estou no pós-intermediate, que é esse daqui. Depois vem o avançado. E eu preciso fazer todos os dias aulas de inglês. Todo santo dia. Porque eu preciso conhecer mais palavras novas. Eu preciso conhecer mais expressões novas. Se eu quero ter fluência e isso tá no meu planejamento, eu preciso trabalhar nisso. E aqui o meu curso em plataforma, que eu tô colocando todos os dias como que eu vou fazer. A minha programação por semana. E isso daqui tá meio vazio porque por conta da quarentena, mas geralmente ele sempre é bem cheio. E a minha família aqui, os meus irmãos, a minha mãe já é falecida. E eu oro a Deus todos os dias pela unidade da minha família, que a minha família ela se desfez e eu não aceito isso em nome de Jesus. E esse tapetinho aqui é para eu fazer o meu abdominal todos os dias. Eu tenho um curso em plataforma que é sobre como fazer ginástica localizada. E aí é onde eu faço todos os dias o meu abdominal. Então, eu não preciso de ir para academia para fazer exercício, eu não preciso gastar dinheiro com nada para me planejar, é só eu querer. E sabe, quando você tem o desejo de você se planejar, de você se organizar na sua vida, Deus pega junto com você e Ele te ajuda. Em tudo que você não consegue, você tem a ajuda do Espírito Santo, que é o seu ajudador todos os dias. Então você tem como você se vencer a si mesmo, você ter domínio próprio, você aprender o que for, se você está planejando aprender um novo idioma, aprender qualquer coisa que for, até para perder peso, eu tenho pedido para Deus, me ajuda a eu me conter na minha alimentação. E eu consegui largar o açúcar, por exemplo, porque refrigerante eu já não tomava há muito tempo, já há muitos anos. Mas açúcar no cafezinho, açúcar no bolo, açúcar em qualquer lugar. E eu tirei açúcar da minha vida. E isso tem sido muito bom, porque tem me dado mais energia para fazer minhas coisas, para eu ter mais tempo para as coisas. Então tudo isso, se você quer, o Espírito Santo ele te ajuda. Então peça ajuda ao Espírito Santo. E eu espero que eu tenha contribuído para a sua vida, que você seja feliz e que nós possamos ser uma potência aqui na Terra para o reino de Deus, porque nós estamos vivendo dias em que Deus quer nos usar. E como a Bíblia fala, nós precisamos remir o nosso tempo porque os dias são maus. A gente está vendo que os dias são maus e Ele precisa de nós. Nós somos guerreiros de Deus, nós somos do exército de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Que Deus te abençoe, seja muito feliz, seja pleno e que você possa viver a vida que Jesus chamou para você viver, que é a vida em abundância.